Shalom e bem-vindos de volta ao Israel com Aline. Hoje nós estamos de volta em Sodoma, porque nos últimos meses muitos fenômenos diferentes estão acontecendo aqui, de terremotos, desmoronamentos e também se encontrou vida dentro das cavernas de Sodoma. Então o dia de hoje vai ser cheio de aventura e vocês vão ver tudo isso e muito mais. Então, se vocês estão preparados, vamos começar. E como vocês sabem, eu não tenho coragem de entrar nas cavernas de Sodoma sozinha. E por isso eu quero convidar mais uma vez o Shlomi Lubaton do Hevel Eretz para estar aqui com a gente. Oi. Shalom! Oi, Shalom! Eu estou feliz de estar com você. O Shlomi é um israelense que fala também um pouco de português e ele vai nos conduzir pela aventura do dia de hoje e nos conta, Shlomi, por onde a gente vai entrar na montanha de Sodoma. E é verdade, eu vou entrar aqui. Aqui. É aqui. Então, pessoal, vamos literalmente nos arrastar para entrar em Sodoma. Pessoal, eu tô olhando aqui agora, o lugar parece mais apertado ainda do que da última vez, por causa justamente de todas essas mudanças que aconteceram. Da última vez já não foi fácil, mas pelo menos aqui o Shlomi trouxe pra gente o equipamento de segurança. Então, só tem uma maneira de entrar aqui para ver a vida de Sodoma, então vamos lá. Pessoal, vejam aqui, a gente já consegue ver a caverna toda feita de sal. E o Shlomi também está chegando. Olha que lindo. Sal pure. E aí, Shlomi, falta bastante ainda? Tem mais muito. Vamos fazer um devagar. Vamos fazer devagar. Então, pessoal, agora eu tô com um pau de selfie aqui e eu vou levar vocês para se arrastar comigo. Então, a gente continua na direção daquele buraco. Vamos lá. Vamos. Pessoal, eu não consigo nem levantar a cabeça para falar com vocês aqui. Que eu bato a cabeça em cima. Assim mal tem espaço pra gente se arrastar. Olha aqui, pessoal. Mal tem espaço pra gente se arrastar. Mas eu tenho certeza que vai valer a pena. Todas as paredes, tudo é feito de sal. E o sal é pontiagudo. Então, se não se cuida, tu começa a fazer feridas. Eu até agora tenho uma marca aqui na minha mão, não sei se vocês conseguem ver, da minha última vez aqui em Sodoma. Então, além de todo esforço físico, tem que cuidar realmente com essas pontas de sal que estão aqui por tudo que é lado. Só um segundinho, pessoal, que a gente teve que aqui trocar a câmera, porque a outra começou a dar problema. A outra começou a ficar completamente granulada, assim como uns pontinhos na tela. Então, por isso, a gente trocou e é bem chato, porque da outra vez que a gente veio aqui em Sodoma, também a gente teve problemas técnicos com as câmeras e com o equipamento para filmar. Mas antes de a gente entender o que está acontecendo nos dias de hoje em Sodoma, a gente tem que começar conhecendo a história desse local. E aqui na região ficava a cidade bíblica de Sodoma, também Gomorra e outras cidades. E essa era uma zona verde e linda, como a própria Bíblia nos conta. E levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão,
que era toda bem regada, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra, e era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Mas por causa dos pecados da população, a cidade vai ser destruída. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo do Senhor desde os céus sobre Sodoma e Gomorra e destruiu aquelas cidades e toda aquela campina e todos os moradores daquelas cidades. E o que nascia da terra, e a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. E por isso essa região, até os dias de hoje, é um dos locais mais estranhos, diferentes e extremos do mundo. Aqui no verão, as temperaturas podem chegar aos 50 graus. Sodoma é uma montanha completamente feita de sal. E aqui em volta na região, até os dias de hoje, tem bolas de enxofre que queimam com fogo azul. Realmente, uma série de fenômenos existem aqui na região. E eles existem aqui nos últimos milhares de anos. Mas nos últimos poucos anos, mudanças começaram a acontecer nessa região. E por isso, no dia de hoje, eu convidei o Shlomi, que é um especialista em cavernas e ainda mais aqui nas cavernas de Sodoma, e ele vai nos contar que mudanças têm acontecido aqui. Shlomi, da última vez que eu vim aqui contigo, para essa vez eu consigo ver que o lugar ele parece diferente, tem coisas diferentes. Sim. O que está acontecendo aqui? אז למעשה אנחנו נמצאים בשוליים של ההר, וכל הזמן בתקופה האחרונה מתרחשות פה רעידות אדמה קטנות, בגלל שאנחנו יושבים בחיבור של שתי טקטונים, והטקטונים מתרחקים, מה שגורם למיני רעידות אדמה קטנות שמזיזות את ההר ויוצרות התמוטטויות וקריסות. אנחנו מסתכלים פה על אזורים של קריסות, של גושים גדולים שנופלים וקורסים ומשנים את פני האדמה בתוך ההר. Mas sempre teve terremotos aqui. É novo? Como é que é isso? זה מאוד חדש. יש התמוטטויות משנים, אבל בתקופה האחרונה זה נהיה הרבה יותר אינטנסיבי, זה נהיה הרבה יותר בתדירות גבוהה, כך שכמעט כל חודש, חודש וחצי, יש פה קריסות כאלה. Uau! Pessoal, imaginem estar nesse local e toda a terra começar a tremer. E faz sentido, quer dizer, a terra treme, cria aqui vibrações e começam as pedras a desmoronar. E a primeira coisa que está passando na minha cabeça agora, já que eu estou aqui dentro, como isso aqui é perigoso. זה מאוד perigoso. לפני שבוע היה פה חילוץ, יחידת חילוץ. אנשים נכנסו וחשבו שהם מכירים את המערה, והם הלכו לאיבוד. המשפחה שלהם אחרי כמה שעות התקשרה למשטרה, ואומרים, הם הלכו לתוך המערה והם לא יצאו. וואו. שלחו יחידה מיוחדת לחפש אותם, שהם מכירים את המערה. וגם הם הלכו לאיבוד. והבינו שיש בעיה, והביאו אותנו במיוחד לבוא לחפש את כולם, כי הדרך שהולכים פה כל הזמן משתנה. אני אראה לך היום איך הם חצבו את ההר בשביל לפתוח דרך שנסתמה לפני כמה ימים. Imaginem a família dessas pessoas. Imaginem, pessoas vieram passear aqui e a família se deu conta, eles entraram em Sodoma e não saíram mais. Imaginem o desespero da família ligando e tiveram que mandar realmente uma equipe, que a equipe também não conseguiu. Imagino, agora que eu sou mãe, eu penso ainda mais nisso, quer dizer, mas eu imagino só o desespero da família realmente de saber que eles estavam aqui dentro, porque tudo isso que a gente está vendo, pessoal, não é um caminho com uma entrada e uma saída, isso aqui é um labirinto e que a gente vai continuar explorando. Então vamos um pouco mais para dentro, porque o nosso objetivo hoje aqui é encontrar a vida, certo? Certo. Nos leva no caminho certo, no caminho seguro. Vamos Graças lá. a Deus. Só uma coisa que eu quero mostrar para vocês, pessoal. Vejam aqui essa rachadura.
a gente consegue ver claramente que essa pedra aqui, essa pedra de sal, ela está descolando. Então a gente consegue imaginar que talvez em um futuro terremoto, toda essa pedra aqui vai desmoronar. אולי, ג'נצ'י, לפני שבוע אנחנו באנו לכאן והקבוצה נתקעה בגלל שהסלע הגדול הזה נפל והיינו צריכים לבוא עם פטישים, לשבור את הכל ולקדוח עם מקדחה, לפרק את הסלע הגדול שנפל פה, לבנות מעבר שיהיה אפשר לעבור. ואנחנו שחיים פה בתוך המערה, מכירים אותה טוב, הבנו מה הבעיה ומאיפה אנחנו יכולים לפרוץ דרך החוצה. E estando aqui em Sodoma, pessoal, esse lugar tem uma beleza, mas é uma beleza assustadora, uma coisa um pouco indescritível. Cada cantinho que a gente passa é uma paisagem diferente, é uma loucura esse lugar. E aqui eu estava passando e o Shlomo me mostrou, vejam isso aqui. Isso aqui são cristais de sal e eles brilham, não dá para ver direito na câmera. E eles estão escuros porque é sal misturado com piche. Então é só uma das paisagens que a gente consegue ver e realmente eu tô tentando passar para vocês através da câmera tudo que eu tô vendo, tudo que eu tô sentindo, e eu sei que eu não consigo passar nem a metade do que está acontecendo, mas a gente vai fazer o máximo realmente para poder compartilhar com vocês, mas realmente a palavra de estar aqui é indescritível. Vejam aqui, pessoal, que o sal, ele está coberto com uma camada bem fininha de areia. Ela é bem fininha. Ela parece, assim, uma farinha de milho, alguma coisa bem fininha. E olha aqui. Isso aqui, pessoal, ele chega aqui pela própria montanha. Entre o sal tem um pouquinho de areia. E agora essa areia está se soltando, se separando do sal, e por isso ela está aqui criando toda essa pequena camada. Mas a gente veio aqui no dia de hoje para falar da vida em Sodoma, ou talvez da falta de vida que tem aqui. Por quê? Quando Deus destrói Sodoma, Gomorra e as outras cidades, não sobra nada. Obviamente não tem seres humanos, mas também não tem animais e não tem plantas. Nada vive em Sodoma. E para as pessoas que moram aqui, também para os cientistas locais, eles conhecem esse local como um local sem vida nenhuma. Mas, para todos aqueles que conhecem a Bíblia, a gente sabe das profecias bíblicas. As profecias que falam que na região do Mar Morto, que inclui Sodoma, um dia vai voltar a ter vida. Vamos agora ouvir essa passagem. Então disse-me, estas águas saem para a região oriental e descem ao deserto e entram no Mar Morto. E sendo levadas ao mar, as águas tornarão-se-ão saudáveis. E será que toda criatura vivente que passar por onde quer que entrarem estes rios viverá, e haverá muitíssimo peixe, porque lá chegarão estas águas, e serão saudáveis, e viverá tudo por onde quer que entrar este rio. E junto ao rio, à sua margem, de um e de outro lado, nascerá toda a sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não cairá sua folha, nem acabará seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário, e o seu fruto servirá de comida, e a sua folha de remédio. E Sodoma também é citado nas profecias de Ezequiel 16. Quando tuas irmãs, Sodoma e suas filhas, tornarem ao seu primeiro estado,
e também Samaria e suas filhas tornarem ao seu primeiro estado. Também tu e tuas filhas tornareis ao vosso primeiro estado. Mas para todos aqueles que passam aqui por Sodoma, que passeiam por esse lugar, todo mundo olha para esse lugar e diz: como é que vai nascer vida aqui dentro? Literalmente, tudo é feito de sal, as temperaturas são extremas, não chove, não tem água. Como pode ser que tenha vida aqui? E por isso eu vou ser bem sincera para vocês que eu tomei um grande susto quando o Shlomi, algumas semanas atrás, me ligou para dizer que começou a nascer vida em Sodoma. Como vocês conseguem ver, Sodoma ainda é Sodoma, mas começou um pouquinho de vida aqui dentro. E realmente é um achado impressionante. E eu quero agora que o Shlomi nos conte o que está acontecendo e o que os cientistas estão falando sobre essa nova descoberta. אז לפני 3 חודשים אני מסתובב ואני מסתכל ככה על הקירות, ואני מסתכל, אני רואה איזה משהו כזה יוצא מהקיר, אני חושב אולי איזה משהו נתקע פה, אולי עף עם הרוח, אולי עף עם השיטפון, אני עושה ככה, וכשאני מושך, אני מרגיש כאילו אני תולש דשא. ואז אני מבין שמצאתי משהו שהוא לא מוכר, שהוא לא הגיוני. אני מחפש ואני רואה שיש עוד צמח שיוצא, ואני לא מאמין למה שאני רואה. אני פשוט לא מאמין, הלב שלי מתפוצץ מההתלהבות. Shlomi, tu pode nos levar até onde tu encontrou essas plantas? Sim, claro. Então, pessoal, vamos lá, porque realmente é inacreditável o que está acontecendo aqui em Sodoma. הנה. אז בתחושה זה כמו לגעת בדשא, זה כל כך מרגש לגעת בדבר הזה. אני כל הזמן מחפש לראות אם יש פה עוד ועוד ועוד, וכל הזמן אני מסתכל, ואני רואה שיצא פה עוד איזה אחד חדש. הנה, חדש לגמרי. וכל הזמן אני מחפש לראות אם יש עוד ועוד. יש פה עוד אחד שהוא קצת יותר מבוגר, אז הוא הספיק קצת להתייבש. Pessoal, vocês conseguem ver que é uma plantinha bem pequena, quer dizer, são poucas folhas. Para quem vive no Brasil, a gente está acostumado a florestas amazônicas, isso aqui parece um nada. Mas vejam a importância, mesmo se é uma folhinha, já é uma revolução na realidade. Por quê? Porque não é para ter vida nenhuma em Sodoma. Há milhares de anos nada cresce aqui, nenhuma folha, nem algas, nada. Nada cresce aqui, nem musgo. E pelo fato de se encontrar, mesmo que seja uma coisa tão pequena aqui, já é uma coisa literalmente inacreditável. E a minha pergunta é, quando tu encontrou isso, o que tu fez? אני בהתחלה לא מצליח להבין, וואו, איזה עוצמה, כמה הדבר הזה מיוחד. אני יוצא החוצה ואני מתקשר לפרופסור שחקר פה את הר סדום, ואני אומר לו, מצאתי צמח במערה. אז הוא אומר לי, אין מצב, לא יכול להיות, אין כלום שחי במערה. אני אומר לו, מצאתי, אני שולח לך סרט. ושלחתי סרט, ואז הוא אומר לי, אולי זה הגיע משיטפון וזה סתם רק נדבק לקיר, אבל זה לא באמת. אני אומר לו, לא, אני תלשתי אחד, אני הרגשתי שאני קורא משהו חי. אז הוא אומר לי, לא הגיוני, אולי זה הגיע מהשיטפון. אז אני אומר לו, לא, כי זה לא ברצפה, זה בתקרה. ואז הוא אומר לי, אוקיי, זה כבר מתחיל להיות מעניין. לקח לי יותר מחודשיים לשכנע אותם לבוא לבדוק את זה. לפני שבוע הייתי פה עם מכון ויצמן, זה יחידה לחקר צמחים במצבי קיצון, והם שלחו פרופסור הכי גדול לפוטוסינתזה, לבוא למערה ולבדוק מה זה הדבר הזה. Porque realmente não faz sentido ter uma planta que viva aqui. Primeiro,
uma planta nascer literalmente no sal. E a segunda questão também é o escuro total, quer dizer, agora, pessoal, vocês não estão vendo, mas a gente está, cada um de nós, a gente está aqui com as nossas lanternas, a gente está com mais lanternas aqui porque é um escuro total, não tem nenhuma entrada de luz aqui. Então a pergunta é como uma planta pode viver aqui sem luz, sem água, e por isso o primeiro pensamento realmente dos cientistas faz sentido, que talvez entrou no sapato de alguém que estava passeando por aqui, entrou por uma das tempestades que tem aqui. לא. גם מה שחשבו במכון ויצמן, אולי השורש שלו נמצא למעלה, הצמח למעלה, והוא משך שורש, לכן הוא עושה פוטוסינתזה. אבל לא יכול להיות, יש מעלינו 200 מטר סלע מלח. então, לכן זה כל כך מיוחד ושונה בעולם, זה משהו שלא הכירו במדע. Tem 200 metros de sal em cima da nossa cabeça agora. E lá em cima também não tem plantas, não tem vida em Sodoma, nem dentro, mas também nem fora. כשפרופסור צח אדם הגיע לכאן, ואני מראה לו את זה, החיוך שנהיה לו בפנים, לא היה אפשר לעצור את זה. הוא לא האמין מה שהוא רואה. והוא הוציא סכין, והתחיל לחפור ולחפור, וחשב שאולי זה רק 0.5 סנטים במלח, אבל הוא חפר וחפר וחפר, והוא נכנס 4 סנטים למלח, והוא לא הגיע לשורש. הוא לקח חתיכה אחת, וסגר את זה ושלח את זה למכון ויצמן למחקר, לדעת מה זה. הם לא מצליחים להבין מה זה הדבר הזה. Então, pessoal, vocês estão ouvindo aqui em primeira mão essas notícias, quer dizer, nenhum meio de comunicação do Brasil ainda sabe disso, mas o cientista levou para o מכון Weizmann, que é uma das 100 melhores universidades do mundo. Eles estão agora com essa planta no laboratório deles, e provavelmente, isso não é uma coisa rápida, mas provavelmente talvez nos próximos meses a gente vai receber um artigo científico comprovando o que está acontecendo aqui e se realmente tem vida em Sodoma. חשוב לי לתת לכם את ההזדמנות לראות משהו שהוא נדיר שלא היה פה מעולם. Dos motivos que a gente está aqui também é, claro, por causa das profecias bíblicas. A gente pode olhar todo o aspecto científico e o aspecto científico está sendo trabalhado. Quer dizer, os cientistas do מכון Weizmann estão analisando isso e a gente pode olhar essa descoberta de duas maneiras. A primeira é realmente na mão dos cientistas, uma coisa que parecia impossível aconteceu, mas a gente pode também olhar uma coisa que parecia impossível, que está acontecendo, mas que já está escrita na Bíblia há mais de 2.600 anos atrás. A destruição de Sodoma, a destruição de toda a região do Mar Morto, mudou a história de Israel. E a Bíblia nos falava que esse local vai voltar a ter vida. E a gente começou a ver muitos fenômenos nos últimos meses e nos últimos anos que apontam para alguma coisa que está acontecendo. Aí já é uma questão de fé. Eu não posso convencer todo mundo a pegar a Bíblia e acreditar nela, mas para todos aqueles que acreditam na Bíblia, acreditam nas páginas da Bíblia, podem ver que tem alguma coisa acontecendo aqui. Então a gente viu juntos os Bolanes, que são crateras de água doce ao lado do Mar Morto, onde ficava o Mar Morto, e dentro delas tem peixes. Quer dizer, a gente já tem os peixes, a gente tem aves frutíferas, a gente tem tamareiras, a gente tem tanta coisa acontecendo aqui na região, que eu acho que a gente está num momento muito especial da história. E por isso eu agradeço o Shlomi, que ele está liderando também essa revolução e ajudando os cientistas a ver o que está escrito nas páginas da Bíblia. Se vocês querem ver mais dessa região com o Shlomi, eu convido a vocês também a deixarem um like. Vamos de novo, se vocês deixarem aqui 100.000 likes, a gente vai nos Bolanes. Sim. E a gente vai mostrar para vocês fenômenos que vocês não acreditam. São lugares que são de muito difícil acesso. A gente tem tanta coisa ainda para mostrar para vocês. Realmente Israel é a terra da Bíblia. Mas eu agradeço a todo mundo que assistiu e eu quero convidar vocês também a acompanharem o Shlomi. אני מזמין אתכם לבוא לטייל איתנו חבל ארץ, טיולי סנפלינג, שלומי לובטון. אני מזמין אתכם גם לעקוב אחריי באינסטגרם ולראות דברים מיוחדים שאני כל הזמן מצלם בשבילכם, גם בפורטוגזית, ומראה לכם את ארץ ישראל האחרת, דברים מיוחדים. בואו, טיולי טבע ואקסטרים איתנו. Grande beijo e a gente se vê na próxima.